Reuniões e mais reuniões. reuniões. No dia a dia a gente tem bastante como pessoas, né? E a gente está trabalhando no mundo do trabalho remoto, híbrido, né? Mas na maior parte do tempo trabalho remoto, né? Então a gente acaba tendo que oficializar a qualquer momento que a gente vai conversar, né? Então, assim, acaba tendo bastante reuniões, né? Não tem mais aquele me encontro ali no corredor e já mato algum assunto rápido, isso tudo vira algum tipo de Quando reunião. vocês começaram, já era remoto? Ou o PicPay ainda era presencial? Como é que era isso? O Luizão ainda pegou presencial ainda. Eu peguei o presencial ainda. Eu ficava. O PicPay tem 2 sedes, né? Uma sede em Vitória, que foi onde ele começou, né? A empresa tem a sede de São Paulo. Então eu ia presencialmente todos os dias ali. Inclusive, durante algum tempo também fazia ali o ponte aérea Vitória-São Paulo. Então, pelo menos uma vez por mês eu ia para São Paulo e ficava em São Paulo, porque a gente já trabalhava no formato híbrido no PicPay, né? Por ter 2 sedes, né? Então, parte do time estava em Vitória, parte do time estava em São Paulo, né? Então, necessariamente tudo que eu tinha que pensar ali, contando com as pessoas que estavam ali junto comigo em Vitória, né? Que era onde era a minha sede, mas também trazendo as pessoas de São Paulo. Então, quando começou a pandemia e etc e tal, né? Isso foi até uma coisa que foi uma chave muito rápida. De um dia para o outro, a gente fala assim, quando fecharam as coisas, todo mundo já trabalhava com notebook, por exemplo. Então, as pessoas só pegaram o computador, levaram para casa e passaram a trabalhar de casa no dia seguinte, né? Porque já tinha essa questão do híbrido muito forte. E tem muita diferença, assim, no lidar com as pessoas? É muito mais difícil? No remoto, não é a mesma coisa? Tranquilo? Tem muita diferença nos times? Hoje eu estou mais adaptado, né? Tem essa questão que o Marcão falou, né? De você resolver as coisas mais rapidamente ali, às vezes num café, num almoço, senta do lado da pessoa e resolve. Quando você está no remoto, né, você tem que ali marcar uma agenda, perguntar se a pessoa tem disponibilidade para falar com você naquele momento, ou às vezes mandar tudo por escrito, e dependendo do assunto você não consegue mandar, você não vira um textão, né? Mas no início da pandemia, confesso que foi bem complicado ali, porque apesar de eu trabalhar híbrido, né? Você estava ali com alguma na sala ali fazendo uma dinâmica, né? E quem está num lugar de facilitador, né? Você consegue observar, né? Você está vendo como é que as pessoas estão reagindo, você está atento aos movimentos, você está tendo as expressões para saber se você está indo por um caminho, e às vezes você vai mudando isso, né? E aí no início você perdeu esse referencial total, você ficou 100% remoto, você não tinha para quem olhar, às vezes as pessoas entravam numa reunião de manhã ou algo que estava facilitando, todo mundo de câmera fechada, né? Porque ninguém quer tá descabelado, tá de pijama. No início era bem isso, né? As pessoas às vezes se arrumavam para poder trabalhar de manhã e tal. Então gerava um pouco de insegurança ali, porque você não sabia como que as pessoas estavam reagindo, né? Se elas estavam te ouvindo, se elas estavam te ignorando, se elas estavam achando que o que você estava falando era uma besteira. Então, até se adaptar um pouco a esse contexto, demorou um tempo ali, né? Mas hoje eu acho que isso é bem normal, acho que a gente conseguiu aprender e se adaptar bastante, né? Nesse sentido, mas o presencial também é muito importante. E os times que vocês acompanham são times de devs ou são times diversos? Como é que é esse dia a dia? Hoje a gente trabalhando como liderança de tribo, né? A gente tem bastante parte da nossa atuação junto com os Agile Coaches que estão dentro dos times ali, né? Que são esses times multidisciplinares, né? Então não é um time só de desenvolvedor e um time só de designer e um time só de produto. São times que têm pessoas de várias disciplinas colaborando ali para desenvolver produto, né? Tribo é para não falar squad, Marcos? Mas seria tribo, análogo? na verdade, a gente, dentro da nossa estrutura organizacional, a gente tem os times, né? E a gente tem esses agrupamentos de time por alguma determinado tema ou por alguma determinada entrega de valor, né? Então, a gente tem, hoje, no Globoplay, a gente tem 3 tribos, né? Então, a gente tem uma tribo mais core, né? Framework, né? Que cuida mais de processos transversais, e a gente tem, por uma característica de como é que foi evoluindo o nosso processo de desenvolvimento, a gente tem uma tribo de TV e uma tribo de outros devices, né? Então, esses times todos, eles têm uma característica que eles compartilham,
e que eles acabam tendo também um processo de troca, de gestão, de coordenação dentro dessa mesma tribo, né? E aí tem uma coordenação também entre as tribos, que aí você tem esse nível de governança mais superior, né? Então, hoje, vocês, só para eu entender, e aqui, vocês 3 estão numa panelinha muito mais tranquila, eu vou fazer o papel leigo aqui, né, de tentar ajudar quem não está pegando bem. Mas, então, você tem a tribo, que é ali o segmento, o departamento específico, aí você tem vários times, né? Hoje, vocês trabalham com os líderes desses times, é isso? Sim. A Globo, assim como o mercado como um todo, foi muito influenciada ali pelo que a galera chama de modelo Spotify. Né? Quando a gente olha para empresas de tecnologia, né? É justamente essa divisão. Você tem o squad ali, né? Que é a menor unidade ali, que é de entrega de valor, né? Que é o time multidisciplinar, com desenvolvedores, pessoas de design, produto e, enfim, dados, etc. Trabalhando junto. E aí você agrupou, né, esses times ali por entrega de valor, fluxo de valor, enfim, né, ou por tecnologia, enfim, tem vários modelos, né? E aí você chamou isso de tribo, né? Então a tribo reúne os times, né? Que compõem todo um produto, um ecossistema, no caso da gente na Globo, né, no Globoplay. Né? Então a gente tem o Globoplay, né? E a gente tem essas três tribos ali, onde os times estão agrupados. Hoje a gente atua como liderança de agilidade em cada uma dessas tribos, né? Então o Marcos está numa tribo, eu estou em outra tribo, tem o Diego que trabalha com a gente, que é a liderança de outra tribo, e dentro dessa tribo, para atender os times, a gente tem outros agilistas que ficam ali mais no dia a dia no operacional. Então, muito do nosso trabalho hoje é ajudar e dar suporte para esses agilistas que realizam trabalho junto do time, e ao mesmo tempo a gente está muito conectado nas lideranças dessas tribos, né? Então, porque a gente tem uma liderança de tecnologia, geralmente é um coordenador, né? Tem uma liderança de produto que fala ali com os POs ali que estão dentro dos times. Então a gente atua bastante nesse nível ali, que seria uma divisão de 3 níveis, né? Um nível operacional, um nível tático e um nível mais estratégico, que aí fica na coordenação do nosso capítulo, né? Então hoje a gente está nesse nível tático ali, então fazendo a ponte ali entre o que está na estratégia com o que está rolando no operacional ali, garantindo que as coisas tenham sinergia. Promovendo a comunicação, né, principalmente, né, entre esses 2 níveis e coordenação a partir do que chega de mudança de direção, do que está acontecendo de um time para o outro, como é que esse impacto acontece, né, de um time que está numa outra tribo, num outro time que está em uma segunda tribo, né? Então, assim, fazer essa conexão também dessa coordenação do trabalho.